amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá então para o nosso bloco 2. Estamos falando da Lei 12.850 de 2013, a famosa Lei de Organização Criminosa. A gente já trabalhou o bloco 1, vimos as suas grandes características. Aliás, eu me atrevo a dizer que o bloco 1 é o bloco mais importante, embora os outros blocos também têm pontos que podem vir a cair na tua prova e, obviamente, nós temos também que saber. Bom, agora nós temos aqui um resuminho na nossa capa, né? Vocês podem acompanhar, por gentileza. Está dizendo aqui, Lei Federal 12.850 de 2013, da investigação e dos meios de obtenção de prova. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Legal. Vamos lá, então. Quando fala da investigação, pessoal, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente já. Investigação envolve, de regra geral, inquérito policial. Ou seja, a polícia investigando. Mas não é somente a polícia que pode investigar. O Ministério Público, ele também tem poder investigatório. Então, eu queria que os senhores também tivessem esse cuidado, tá? Não é só a polícia e também não é só inquérito. Investigações preliminares também podem ocorrer quando se trata em investigação em organização criminosa. Obtenção da prova é tudo aquilo que se recolhe para formar o convencimento, seja o convencimento de um delegado para indiciar, seja o convencimento de um juiz para condenar ou para absolver. Então se produz provas, com perícias, com testemunhas, com documentos e etc. O bloco 2 basicamente é para isso, é para a gente analisar essas situações. Vamos lá então. A gente começa com o artigo 3º, não é? Artigo 3º que nos importa aqui. Em qualquer fase da persecução penal, temos que saber o que essa expressão quer dizer. O que quer dizer persecução penal? Então, eu já vou adiantar aos senhores. Persecução penal é a soma do inquérito, ou seja, do inquérito policial, aquela fase que nós temos na polícia, certo? É a fase que nós temos na polícia, mais o processo criminal, mais a ação penal. Ou seja, que é aquela fase que nós vamos ter o Ministério Público processando o réu até que o juiz dê a sentença. A soma do inquérito mais a ação penal, o inquérito mais o processo, a gente chama disso aqui, persecução penal. Então, o artigo 3º está dizendo, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Bom, pessoal, nós vamos ter um rol aqui. Nós vamos ter uma lista, certo? Nós vamos ter aqui, então, uma lista. Vocês precisam entender que essa lista, que vai do inciso 1 ao inciso 7, ao inciso 8, certo? É um rol, mas ele é um rol exemplificativo. Ele não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, ou seja, podem existir outros meios de prova, certo? Aqui o que nós temos são exemplos. Nós podemos ter outros meios de obtenção de prova, certo? Cuidem com isso. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque aqui está claramente dito para mim, né? E dito também para vocês, sem prejuízo
de outros já previstos em lei. Então, nós podemos ter meios de provas previstos no Código de Processo Penal, meios de provas previstos na legislação especial, e eles também serão válidos, terão a mesma validade, certo? Aqui são apenas exemplos, então. 1. Colaboração premiada. 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos. 3. Ação controlada. Já vou dar adiantando algumas coisas, tá? A colaboração premiada vai ter um capítulo próprio, que nós vamos falar sobre as regrinhas dele. Tá? Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos significa o quê, pessoal? Que vai ter pessoas, agentes, gravando sinais, sons do ambiente. E isso vai servir como meio de prova. Ação controlada que nós temos aqui é aquilo que nós chamamos de flagrante retardado ou flagrante prorrogado. A polícia, ela vê que um crime está acontecendo, mas ao invés de ir lá e resolver, prender em flagrante os envolvidos, ela espera o momento mais eficaz. Ela espera o momento mais eficiente, sabendo que ali o flagrante vai se dar de uma forma melhor. Certo? Acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais. Cuidem, pessoal, o 4 aqui não se confunde com o 5, que fala em interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Esse 5... ele tem uma lei especial, né? Certo? É a lei 9296 de 96. A interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas tem que ter autorização judicial. A gente chama isso de princípio de reserva de jurisdição. Já aqui em cima, o acesso a registro de ligações telefônicas prescinde, não necessita de autorização judicial. E não necessita de autorização judicial, tá? Porque é só para saber que ligações foram feitas, para quem foi feita, que horário foi feito, não é o conteúdo. Para saber o conteúdo, nós temos que seguir as regras da Lei 9296 de 96. Ok? Seguindo no rol, inciso 6, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica. Tem uma lei que pede, então, o afastamento desses sigilos, né? A quebra desses sigilos. Inciso 7, infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Isso é muito interessante, né? Policiais precisam de uma autorização judicial, usam um codinome e se infiltram na organização criminosa para descobrir, buscar meios de prova que comprovem ali os ilícitos, os crimes que aquele crime organizado, que aquela organização criminosa está praticando, certo? E 8, enfim, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais. Cuidado em prova, porque em prova pode ser que a banca retire um dos 4. Órgãos federais, 1. Distritais, unidade de federação, 2. Estaduais, 3. Municipais, 4. Então, pode ser no âmbito nacional, estadual, Distrito Federal, que é a unidade da federação, e municipal, na busca de provas e informações de interesse da investigação, inquérito, instrução criminal, processo. Cooperação entre as instituições e órgãos. Cuidem isso. Desse rol, a gente avança para um parágrafo, que é o parágrafo 1º.
Parágrafo 1º dizendo assim: havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção das provas previstas nos incisos 2 e 5. Bom, nós temos que lembrar o que são os incisos 2 e 5, né? O 2 é a captação ambiental e o 5 é a interceptação de comunicações telefônicas. Para a produção dessas provas é preciso equipamentos. Se fizer licitação, pode ser que o sigilo seja quebrado. E sem sigilo, essas provas não têm eficácia. Porque se eu sei que o meu telefone vai ser interceptado, eu não vou falar o telefone. Concordam comigo? Então, nesse caso, o parágrafo 1º apenas está dizendo que se for ferir, se houver lesão, certo? A quebra do sigilo, então, havendo necessidade justificada de manter o sigilo dessas investigações, licitação pode ser dispensada. E vejam que nós estamos falando de uma regra de licitação que está fora da Lei 8666. Está na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, como eu disse para vocês, agora mesmo, já adiantando, né, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8666 de 93, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. Ou seja, a regrinha da 8666 é dispensada. Não é preciso se preocupar com ela, apenas com a regra da Lei de Organização Criminosa. Seguindo aqui, entramos na seção 1, entramos na seção da colaboração premiada, que muitos chamam, inclusive, né, de delação premiada, né? Ou é delação premiada, ou é colaboração premiada, enfim. Delação premiada, colaboração premiada. Primeira coisa que vocês têm que saber. A colaboração premiada, como a lei diz, ela é um acordo. Certo? Aqui está. Nós temos, então, acordos no Brasil, acordos jurídicos. E um grande exemplo de acordo jurídico que a gente possui é esse acordo aqui, de colaboração premiada. O que diz aqui? Que esse acordo é negócio jurídico processual. Vai vir em prova uma questão dizendo que a colaboração premiada é um negócio jurídico de natureza material, de direito penal. Vai estar errado. É processo, certo? Os benefícios, eles são envolvidos em uma relação processual e meio de obtenção de prova. Por quê? Porque o colaborador, ele vai ter algo de útil a dar aos investigadores ou ao MP. E esse algo de útil que o colaborador tem a dar, com certeza é algo que interessa às autoridades para a obtenção de prova de crimes que ocorreram, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Aqui está, esse é o grande pressuposto. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração demarca o início das investigações e constitui também marco de confidencialidade, sigilo. Configurando violação de sigilo,
e quebra de confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Significa que só quem pode quebrar esse sigilo, quebrar a confidencialidade, é o magistrado, é o juiz, ninguém além dele. Só ele, juiz magistrado, pode quebrar esse sigilo, só ele pode quebrar essa decisão judicial. Então, cuidado, meus amigos, em relação a isso, certo? Em que momento nós temos, então, o início? No início das negociações, nós já vamos ter o início da confidencialidade também. Começaram a negociar, tudo que está ali a termo já é sigiloso, já é confidencial. E assim vai até a decisão do juiz, do magistrado. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida. O que essa expressão quer dizer? Seguinte, pode ser que não chegue até o final. Pode ser que as autoridades façam a proposta, certo? De um benefício para o colaborador, mas que ela sumariamente, já desde o início, não seja aceita, com a devida justificativa. Ou seja, a decisão tem que ser fundamentada, cientificando-se o interessado. Certo? Está aqui. Então, o colaborador faz a proposta, as autoridades negam. Na hora, não tem acordo. Não tem acordo por isso, por isso e por isso. E vai estar reduzido a termo. Parágrafo 2º. Caso não haja o indeferimento sumário, ou seja, as autoridades entendem, certo? As autoridades entendem que a proposta é boa, ou seja, que existe utilidade pública, que os benefícios para a sociedade com aquela colaboração são maiores, dando o benefício, as partes deverão, cuidado com essa palavra, porque em prova volta e meia pode cair, trocar por poderão, mas o certo aqui é deverão, firmar, e aqui vem, né, a grande sacada, o segredo de tudo. O termo de confidencialidade. Termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas. Então, o termo de confidencialidade quer dizer o seguinte: ok, a tua proposta nos interessa. Tu vai assinar esse documento agora, certo? No qual todos nós nos responsabilizamos para que tudo o que for dito aqui seja sigiloso, seja confidencial. Para prosseguimento, aliás, início não, para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá indeferimento posterior sem justa causa. Ou seja, se não houve indeferimento sumário, certo? Não pode haver depois. As tratativas têm que seguir. As tratativas têm que ter prosseguimento. Vai vir uma questão em prova dizendo que as tratativas podem ser encerradas a qualquer tempo. Vai estar errado. Não pode. Certo? Vencido aqui. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas
pela legislação processual civil em vigor. O que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer? O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica a suspensão da investigação. Significa, pessoal, que mesmo que exista aqui, certo, uma sequência de tratativas de colaboração premiada, isso não impede que a polícia continue exercendo a sua função. Ou seja, que é a sua função de investigar, a não ser que tal encerramento faça parte do acordo, certo? A não ser que tal encerramento faça parte do acordo. Ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares. Processuais penais cautelares podem ser pessoais, como, por exemplo, prisão preventiva, como, por exemplo, prisão temporária. Então, a polícia pode dizer, vai, canta então o que tu tem aí e nós revogamos a tua preventiva. Ou a gente não pede a tua preventiva. Ou medidas cautelares reais, ou seja, a gente pede a revogação da busca e apreensão, a gente pede o levantamento dos bens apreendidos. São benefícios, né? Certo? Cuidem isso. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º, ele tem algumas características que eu gostaria que os senhores tivessem um pouquinho de atenção. O acordo de colaboração premiada, e agora vejam que a palavra é poderá, a palavra agora aqui ela não é deverá, nós temos um poderá aqui, poderá ser precedido de instrução. Toda vez que aparecer essa palavra instrução, o que os senhores têm que saber o que é? O que os senhores têm que saber que é? A palavra instrução. Instrução, meus amiguinhos, é produção de provas. Saibam sempre isso, tá? Que instrução é produção de provas. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público, ou seja, é preciso saber que fatos são, é preciso saber que tipo penal seria, qual é a relevância, qual é a utilidade. Então, as autoridades podem dizer, olha, a gente até pode firmar um acordo, mas nós vamos precisar fazer uma investigação preliminar. Nós vamos precisar realizar aqui uma pré-instrução, uma produção de provas mínima para entender direitinho do que tu está falando. Isso é o parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante, ou seja, é aquele que cria o contrato, né? É aquele que cria a proposta, certo? Aquele que está criando a proposta, assinados por ele, pelo colaborador. O colaborador é aquele que está dando as informações, e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Isso dá uma informação importante para nós. Isso mostra que não é possível, e atenção, essa informação para a prova, não é possível uma colaboração premiada válida, não é possível uma colaboração premiada válida sem a assinatura, sem a presença de um defensor. Seja um defensor constituído,
seja um defensor público, com poderes para isso, ou seja, na procuração que o colaborador assina para o advogado, vai estar lá, certo, que ele tem poderes para assinar esse acordo de colaboração premiada, necessariamente. Então, cuidem isso, cuidem esse detalhe. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, ou seja, aquele que teria que fazer a proposta, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Olhem que genial esse parágrafo 6º. Eu até vou marcar ele pela importância que ele tem. Certo? Vamos supor que fracassou o acordo. As partes não cumpriram ou não foi celebrado o acordo pelo celebrante. Ele recebeu informações. Ele recebeu informações do colaborador. Ele não pode usar de má-fé, usar essas informações para qualquer outra utilidade. A utilidade era só para a colaboração premiada. Se não houve, não tem como utilizar, se torna imprestável. Certo? Foi também. Seguimos aqui. Artigo 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Eu não vou repetir, isso já foi visto, né, por uma interpretação que a gente fez no slide anterior. Então, aqui o 3º-C está repetindo, certo? Assim como o parágrafo 1º também. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Então, vocês já imaginam como isso pode cair em prova, não é verdade? Tantas vezes que isso já caiu aqui. Muitas vezes, e pode cair de novo. Certo? Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, hipossuficiente quer dizer colaborador pobre, que não tenha condições econômicas, o celebrante deve solicitar a presença de outro advogado ou a participação de um defensor público, mostrando, mais uma vez, a necessidade da presença do defensor nos acordos de colaboração premiada. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador, estamos falando agora daquele que traz as informações que têm que ser úteis de interesse público. Vejam que não é pode, é deve. Deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Ou seja, ele precisa fazer uma confissão. Uma confissão completa. Está aqui. Ele precisa fazer uma confissão completa. É isso que se exige dele. Perceberam? Se porventura faltar elementos, perceber-se, por exemplo, depois que se agiu de má-fé, a colaboração cai por terra. E aí o celebrante não poderá usar as informações? Poderá, porque a quebra do acordo não foi por parte dele, foi por parte do colaborador. Se deram conta? Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração
ou seja, produzir a proposta e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. O MP oferece denúncia, certo? Com a denúncia vai ser feita a proposta de colaboração premiada. Aqui a defesa, então, vai ter que juntar todas as provas que ela entende serem necessárias. Certinho? Muito bem. Vencemos aqui também. Temos que seguir, mas a gente vai dar uma paradinha agora. A paradinha para tomar aquele cafezinho, aquele chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Certinho? Aguardo vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.